Graça e paz, meus amados irmãos, Shalom a todos, né? Estamos aqui ao vivo para mais uma live hoje no Instagram e no nosso canal do YouTube. Já entrou ali gente no canal. Estamos aguardando o pessoal aí tá entrando no Instagram. Então estamos ao vivo hoje, tanto pelo Instagram quanto pelo nosso canal no YouTube, e depois estaremos lançando no Facebook mais uma live hoje com o nosso tema de quarta-feira, em busca de um milagre, né? Nós temos buscado isso da parte do Senhor, alcançar esse milagre, e que o Senhor possa nos direcionar hoje, para você que vai assistir essa live depois, para você que vai assistir agora, está ao vivo conosco, seja bem-vindo, né? E hoje estou com alguns textos para a gente tá trocando umas ideias, batendo um papo. É um testemunho, na verdade, que eu vou estar falando a respeito da minha vida, e juntamente que sirva como exemplo para você que busca aí um milagre, né? Seja bem-vindo, Lennon, Marcondes, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar um pouco, nesse nosso tema, em busca de um milagre, Shalom, Shalom, Shalom. Nesse tema de hoje, em busca de um milagre, eu quero falar um pouco sobre milagre financeiro, né? Sobre como a gente escapar das armadilhas, né? Das artimanhas do inimigo que tenta nos envolver nas suas armadilhas. E se der, eu vou falar um pouco sobre dízimos, ofertas e primícias, o que é isso, né? Que lei é essa? É uma teoria ou realmente é um direcionamento do Senhor? Existem muitos questionamentos e eu sou um questionador, né? Marcondes, que me conhece, o Leno também, sabe que eu sou um questionador, e eu sempre resisti a muitas questões quando se trata de financeiro, né? E até é preocupante aqueles que vão estar entrando na live depois, porque pegar o bonde andando, né? Às vezes pode não entender, mas a minha profissão é economista, né? Eu sou economista. E um economista, a principal coisa que você precisa saber é que economista gosta de dinheiro, né? Porque ele lida com esse fator, né? Finanças, né? Seja bem-vinda, Michele, em nome de Jesus. Então, o economista, ele lida muito com o financeiro. Então, eu gosto de falar, principalmente para aqueles que me conhecem, que eu gosto de dinheiro, né? Se eu não gostasse, eu seria um assistente social, talvez, né? Um advogado gosta de leis, um médico, pacientes, né? E um administrador, papelada, né? Mas a economista, ele lida com recursos financeiros. Então eu sempre tive muita resistência a isso, porque eu sou questionador. E não é qualquer coisa que eu engulo ou aceito. E eu vou buscar e estudar a respeito daquela questão, e isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes, por nós termos essa capacidade de inteligir, né? Termos inteligência, a gente acaba
pondo em risco muito da nossa fé. Grande Jefferson, seja bem-vindo, Jefferson, em nome de Jesus. Não consegui achar sua live hoje, Jefferson. Não sei se você não conseguiu gravar novamente, mas não encontrei a sua live hoje de manhã. Mas, enfim. E aí, quando a gente questiona demais, a gente acaba não obedecendo alguns direcionamentos. E quando a gente não obedece, a gente acaba perdendo com isso. Então, eu quero começar a ler, para não gastar tempo demais. Quero começar a ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17 e 19. Né? Lembrando que nós vamos falar um pouco hoje sobre milagre financeiro. E como a gente fazer para não cair no engodo do diabo e no erro. E a minha versão eu lembro sempre que é a mensagem, tá? E no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 e 19, diz assim: E disse ao homem, amém, Jefferson, graça e paz, graça e paz. E disse ao homem, por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que o proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato. E para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. Esse texto está lá em Gênesis, que Adão e Eva, eles tinham direito ao paraíso, né? E comer de tudo que ali havia, exceto de uma árvore que o Senhor determinara. E às vezes eu gosto de falar com alguns irmãos que a ignorância às vezes é uma bênção, porque pelo fato da gente ter essa capacidade de inteligir, como eu falei, ter inteligência e ter curiosidade em descobrir, né, novas coisas, novos horizontes, fazer novas experiências. Então essa capacidade e essa busca pelo conhecimento acaba fazendo com que nós venhamos a perder muita coisa, porque desobedecemos em função dessas coisas. Desobedecemos a Deus, desobedecemos a regras em busca de um conhecimento, porque é a curiosidade que o ser humano tem de forma natural. E muito dessa busca nos permite descobrir muita coisa. Mas em outros momentos, ou quando se trata de reino de Deus, a gente às vezes perde muito com isso. Então, aqui Adão comeu do fruto. Eva pegou do fruto, comeu, deu a Adão e ele também comeu. E aí ele perdeu esse direito à terra, ele foi expulso, né? Os seus olhos se abriram e Deus disse que ele passaria a comer do suor do seu rosto. Seria penoso, seria trabalhoso, ele teria que buscar o sustento dele do seu próprio suor. Então ele teria que se esforçar, ele teria dificuldade, a terra teria espinhos, teria mato. E realmente é assim, né? A gente fala lá da igreja, né, que eu estive falando com o Jeff essa semana, quero ver se no final de semana a gente consegue fazer um trabalho lá de limpeza, mas o mato cresce muito depressa. Uma plantação, uma fruta, às vezes demora anos, às vezes demora semanas, meses, mas o mato, em pouco tempo, ele cresce. O espinho, em pouco tempo, ele produz. Então, a terra produz mato e espinhos, conforme Deus disse que aconteceria. E para a gente lavrar essa terra e obter sustento nessa terra, é trabalhoso.
é custoso. Então não existe uma receita de sobrevivência fácil. Se a gente quer ter dinheiro, né, conseguir nos ajustarmos financeiramente, a primeira coisa que nós temos que saber é que temos que trabalhar. Temos que correr atrás. Dinheiro não cai do céu. Não existe uma receita mágica. Existe trabalho, dedicação, estratégias. Você pode criar estratégias a partir dos dons que Deus te dá, e dessa estratégia você criar uma forma de receber. Jefferson vai entrar ao vivo aqui comigo. Espera um pouco, irmãos. Jefferson, faça uma transmissão ao vivo. Ele vai estar dando um testemunho daqui a pouco, muito bom. Aí ele já pediu para entrar logo. Então eu libero aqui para ele estar entrando. E a gente vai se falando aqui enquanto isso. Então, é do suor do nosso rosto que nós vamos alcançar o nosso sustento. E não tem receita fácil, né? Não tem dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil. Existe, sim, a conquista. A câmera do Jefferson está escura, ele não está aparecendo aí, tudo escuro, mas daqui a pouco ele aparece. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso falar com vocês hoje. O seu sustento depende de trabalho, depende de dedicação, depende de conquista. Não existe dinheiro fácil. Porque o dinheiro que vem fácil, obviamente, ele pode ser uma grande cilada para você. Então, ele é trabalhoso. Você precisa trabalhar para ganhar. Você precisa criar estratégia. Você precisa desenvolver, a partir dos dons que Deus te deu e a capacidade que Deus te deu, desenvolver formas de conseguir recursos financeiros e, através desses recursos, se manter. Mas, no decorrer da jornada, no decorrer da trajetória, algumas coisas foram instituídas pelo reino para que pudesse te garantir sustento, te garantir. Jefferson caiu aqui, caiu a ligação dele, para que te pudesse te oferecer sustentabilidade, sustentação e ganhos de prosperidade diante do que o Senhor tem. Porque, na verdade, toda dificuldade, Deus tem sempre uma direção para resgatar os seus filhos e para ajudar os seus filhos. Aqui está pedindo novamente que vamos tentar. Opa. Vamos lá, Jefferson. Vou tentar de novo. E aí eu quero ler alguns textos com vocês, porque quando a gente se fala em dízimos, quando a gente se fala em oferta, quando a gente fala em pés, sempre existe uma dificuldade de entendimento, sempre existe um tabu, né? E sempre que se fala em dinheiro, isso acaba externalizando uma ganância do ser humano, né? Um desejo de sempre se dar bem em cima do outro. Ah, agora ele entrou. Agora ele está aí. Grande Jefferson. Seja bem-vindo. A gente está falando. Daqui a pouco você vai contar seu testemunho aí, né? E eu até estava falando aqui, não sei se você ouviu, sobre a questão do nosso sustento, né? Que é do trabalho. Esse sustento não tem uma receita mágica, mas é do suor do rosto. E sempre será assim, né? Se alguma coisa tiver promessa de dinheiro sem trabalho, desconfie. Porque toda forma de ganharmos o nosso sustento, a Bíblia já diz que vai ser custoso, né? Vai gerar suor, vai gerar dedicação, vai gerar entrega, mas Deus garante a vitória. Essa que é a grande questão. E aí, como eu falei que eu ia entrar um pouco nessa parte de dízimos, ofertas e primícias, tem alguns textos, porque eu estava falando com eles no início, Jefferson, que eu fui uma pessoa que sempre fui muito resistente a essa questão financeira,
porque eu sempre fui muito questionador e às vezes a teologia nos atrapalha um pouco, porque a gente começa a estudar, a buscar, e aí algumas coisas nos põem em risco, ou põe em risco a nossa fé e põe em risco a nossa obediência. Eu queria ler um primeiro texto, né? Alguns textos que eu separei, muito interessantes, de Velho e de Novo Testamento, né? A gente tem Levítico 23, eu não vou ler porque o capítulo é grande, mas ele faz um check-up, ele dá toda uma instrução das festas e de como era feita a entrega dessas ofertas, dessas primícias, desses dízimos, detalhadamente. Em Levítico 23, ele dá detalhes de como essas ofertas são entregues, de como esses dízimos são entregues e como a prosperidade funcionava diante do Senhor e no tabernáculo, né? E qual era a função de cada pessoa, das tribos, dos sacerdotes, dos levitas ali. Em Levítico 23 descreve tudo isso, tanto quanto as festas, quanto as ofertas que precisavam ser entregues e quais os tipos de ofertas que teriam. Mas eu quero ler lá em Malaquias, na minha versão da mensagem, em Malaquias 3, que é um dos grandes textos quando a gente fala em dízimos. E aí eu vou ler em Malaquias 3, no capítulo 6, no versículo 6 até o 12, que diz assim: eu sou o Eterno, sim, eu sou, não mudei. E por eu não ter mudado, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês têm uma história longa de negligência aos meus mandamentos, não fizeram nada que eu mandei fazer. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês perguntam, e como voltaremos? Comecem pela honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus, mas vocês me roubam dia após dia. Vocês perguntam, e como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É dessa forma. E vocês estão debaixo de maldição. Todos vocês, porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos Exércitos. Vocês serão aclamados como o povo mais feliz e vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. O Senhor dos Exércitos é que está dizendo isso. Aqui em Malaquias ele começa a falar um pouco dos dízimos, né? E falar como que o povo de Israel estava roubando a Deus, né? E aí, o interessante nisso, Jefferson, e os demais, que é Marcondes, Lennon, que está aí, Michele, que entrou, não sei se permaneceu, mas, enfim, a grande questão é que existe no estudo bíblico, no estudo teológico, divergências sobre essa questão. E muitos falam, mas essa informação, ou esse versículo, tratava exclusivamente do povo de Israel e dos seus sacerdotes. Isso não se aplica a nós. Existe essa vertente de estudo. Então, acaba isso sendo confrontativo. E as pessoas, né, ou pessoas comuns como nós, muitas vezes se põem em dúvida e se questionam, mas e aí? Em quem acredito? O que eu faço? E essa dúvida, ela se prolonga com o tempo. E aí eu vou dar um outro exemplo.
que está em Ezequiel 44, no versículo 28. Eu vou ler alguns versículos para a gente confrontar esses assuntos. Diz assim no 44, 28. Com respeito aos sacerdotes serem proprietários da terra, eu sou a herança deles, não o receberão. Eu sou a terra deles, a herança que possuem. A comida deles virá das ofertas de cereal, das ofertas de perdão e das ofertas de reparação. Tudo que em Israel é oferecido ao Eterno em adoração pertence a eles. O melhor de tudo que se oferece em Israel, além de todas as ofertas especiais, será dos sacerdotes. Tudo que é oferecido em adoração ao Eterno em Israel, deles será. Eles devem ser servidos em primeiro lugar. Sirvam-lhes com o melhor que vocês têm, e suas casas serão abençoadas. Em função desse texto, que eles combinam junto com Malaquias, começou-se essa discussão, Jefferson, e Marcondes que gosta muito desse texto, desse assunto, né? Leva-se muitas discussões à frente. E aí, dessas junções, porque eles pegam Malaquias e aí puxam esse texto de Ezequiel e falam, tá vendo? É só para os sacerdotes daquele tempo, porque eles não tinham herança, a gente conhece essa história, né? Eram 12 tribos, depois se levantou, desceu a tribo de José, entrou mais duas, os levitas saíram para ficar só no templo, então ficaram os levitas e mais 12 tribos no enredo final. E os levitas foram direcionados por Deus para ficarem no templo. Então eles não teriam herança, não teriam terra, né, quando chegasse a terra prometida, mas eles ficavam sobre os cuidados de Deus e cuidando das coisas de Deus no templo. E em razão disso, esses cereais, essas primícias, né, porque aqui já não fala do dízimo efetivamente, mas fala dos primeiros frutos, das primícias, seriam entregues nas mãos dos sacerdotes. E de tudo que fosse oferecido, eles se sustentariam daquilo e assim eles viveriam bem, né? Viveriam de forma confortável. E aí se deu essa discussão, esse murmúrio. E aí, mas então isso não vale para os nossos tempos, isso não vale para os nossos dias. Eu digo isso porque eu fui um dos grandes questionadores desses textos, né? A gente, quando começa a se aprofundar na teologia, a gente se depara com esses textos. Mas é um assunto que começa de forma, assim, até enjoada, quando você fala de teologia, as pessoas, não, mas isso é muito enjoado estudar sobre isso, as pessoas querem logo a resposta final, né? Mas é muito importante a gente ver a evolução da história, para que a gente entenda. E aí a gente possa tirar a nossa própria conclusão, e uma conclusão correta. E aí eu procurei mais. Eu não me atentei a só isso. Eu fui aqui em número, em Crônicas. Em Crônicas 31:10. Olha o que diz em 2 Crônicas 31:10. Diz o seguinte: Azarias, o sacerdote principal da família de Zadok, respondeu: depois que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Eterno, há mais que suficiente para todos comerem à vontade e ainda sobra. O Eterno abençoou o seu povo, e essa é a prova. Aqui ele vem falando sobre uma prova, Jefferson. Uma prova, Marcondes. Uma prova. Marcondes está só de olho ali. Uma prova, Leno. Que prova é essa? Ele disse o seguinte: começou-se a observar que conforme o povo ofertava, conforme o povo se mantinham fiéis nos dízimos, conforme o povo levava as primícias aos sacerdotes, eles começavam a ser abençoados. Eles começavam a multiplicar as suas sementeiras. Porque a grande verdade é que nós
não vivemos de palavras, nós vivemos experiências. Nós queremos viver as nossas próprias experiências. E quando eu falo isso, eu compartilho algo que eu experimentei. Por quê? Porque a gente fica questionando algumas coisas. Só que em Malaquias, Deus disse assim: faça prova de mim. O que, que Deus está querendo dizer? Experimente. Se você tem dúvida, experimente. E eu, Marcondes, Gerson, acho que é vocês dois que estão conectados hoje. Nós três. Então, Marcondes e Jefferson, e os demais que forem assistir em outro momento, se quiserem. Nós nos habituamos a viver por testagem. Né? Nós ensinamos, nossos pais nos ensinam, não faz por aí, não vai por esse caminho, vai por aquele outro. Aí nós fazemos o seguinte, nós vamos exatamente pelo caminho que não poderia ir, só para ver se realmente os nossos pais estavam certos. Aí quando a gente descobre que realmente estavam, então o ser humano tem a necessidade de viver aquela experiência, mesmo que ruim, só para ter certeza se a fala estava correta. A grande verdade é essa. Esse texto de 2 Crônicas está se referindo a isso. O povo começou a não cumprir as orientações de Deus em relação a dízimos, em relação a ofertas e primícias, e aí eles começaram a viver por testagem. E aí ele disse, realmente, quando as pessoas começaram a ofertar, quando as pessoas começaram a primiciar, quando as pessoas começaram a dizimar, houve multiplicação. Houve multiplicação. E aí eu não me dei por vencido, não. Eu continuei pesquisando. E eu li em Números, no capítulo 15, versículo 21, que diz assim: em todas as vossas gerações apresentareis a Deus, ou a Yahvé, um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Aí o que eu tiro desse texto aqui? Porque às vezes a gente continua naquela, né, Jefferson, né, Marcos? Mas isso aí é para aquele pessoal lá. Aqui em Números está dizendo assim, em todas as gerações, vocês serão abençoados se vocês separarem os primeiros frutos da colheita e apresentarem a Deus em oferta. Então, isso se perpetua até hoje. E aí eu trouxe um exemplo de Novo Testamento. 2, na verdade. Um deles é a nossa famosa história de Ananias e Safira, que muitos de nós questionam. Eu estou acelerando porque o Jefferson vai testemunhar ainda, vai falar um pouco, então eu estou dando uma acelerada. Estou indo muito rápido não, né, Jefferson? Está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, pô. Não, tá bom, poxa, tá no tempo certo aí. Tá o tempo? E é um assunto delicado, né? Então eu gosto de ler muitos versículos para que a gente possa tirar o nosso proveito, né? Marcos também está de olho ali, está com o olhinho. Agora, a gente já conhece a história de Ananias e Safira, né? Que eles venderam um terreno, parte desse dinheiro eles guardaram e apresentaram o dízimo aos pés dos sacerdotes, dos apóstolos, de uma parte do dinheiro apenas, e a outra eles guardaram, né? Safira, da mesma forma, foi conivente. Ananias, quando foi fazer a entrega, Pedro, a gente conhece essa história, Pedro disse, mentiste a Deus e ao Espírito Santo, e por isso vai morrer. E depois a mesma coisa aconteceu com Safira. E aí no versículo 11, ele diz assim, nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Achei respeito aqui até bem tranquilo, porque o pessoal ficou com medo mesmo. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. E aí, mas antes aqui no versículo 4, o Pedro diz o seguinte: antes de vendê-la, essa propriedade, antes de vender essa propriedade, tudo era seu. E depois que vendeu,
poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Então, aqui nesse texto, é interessante, porque nos dá uma visão de que o grande fato, o grande problema que nos incorre no pecado é mentir. Porque a gente vai na igreja e apresenta o dízimo. Só que dízimo é a 10ª parte. Se eu chego para Deus e falo que esse é o dízimo, eu estou dizendo que aquela é a 10ª parte de tudo que eu ganhei. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente não tira de tudo. Não, tira só uma. Não, eu vou descontar aqui, isso aqui, eu vou dar só o que veio na minha mão. Não vou só o que veio na minha mão. Mas veio na mão a metade do salário só. Mas aí a pessoa, não, só veio na minha mão, vou dizimar 10% disso aqui. Só que dízimo é 10ª parte do todo. A palavra dízimo já é isso. Quando a pessoa pergunta quantos por cento de dízimo? Não, dízimo já significa 10ª parte do todo. Então, se eu chego no templo do Senhor, diante do Espírito Santo, e digo que estou entregando o dízimo, precisa ser a 10ª parte do todo. Porque se não for, não é dízimo. Então eu não posso mentir para Deus. Esse é o grande problema de hoje. As pessoas mentem para Deus. E aí buscam justificativas em histórias, em lá atrás, em lá dentro. Então, ele fala que melhor que não tivesse dado. Melhor que não tivesse dado. Porque quando você apresenta a Deus um dízimo, que é a 10ª parte do todo, que não é a 10ª parte do todo, você está mentindo. E se você não entrega, é melhor não entregar do que mentir. Por que você está falando isso? Porque quando você não entrega a 10ª parte, de qualquer forma, além de você não ser, não estar debaixo daquela palavra, né? Porque a palavra que serve para Israel também serve para nós. Ao invés da gente ficar debaixo daquela palavra de bênção, né? Que será resguardado nos nossos patrimônios, repreenderá o devorador. Ao invés da gente ficar, a gente primeiro, não vai ficar debaixo dessa palavra, e segundo, ainda vai mentir. Então, mentir é pecado. Não ficar debaixo da promessa não é pecado. Você simplesmente não vai colher da promessa. Se a promessa é quem entregar a 10ª parte de tudo será repreendido o devorador, isso é uma promessa, não é um pecado. Se você fizer ou não fizer, o problema é seu. Agora, quando você mente, aí é pecado, aí é um problema. Então essa é a grande questão do dízimo. Ela é 10ª parte do todo. Então, ou você, se não é a 10ª parte do todo, não é dízimo, é uma oferta. Então, saiba como apresentar o Senhor. Se é a 10ª parte, é a 10ª parte. Você estará debaixo da promessa, em que será repreendido o devorador. Se não é, vai na oferta, porque Deus vai retribuir pela sua oferta. Né? Pode ser que os seus bens, que o devorador não seja repreendido, mas a sua bênção debaixo daquela oferta vai estar guardada. E aonde que eu tenho isso? 2 Coríntios 9, que diz lá 9:7, que diz assim: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência com todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Ele plantou. Ele espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. O que está dizendo aqui? Aquele que traz a oferta
com alegria. Em outras versões está: aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia abundância, colhe abundância. Mas Deus adora e ama quem planta com generosidade, com amor, com carinho. Quem faz isso tem a retribuição do Senhor. Então existe o dízimo, 10ª parte do tudo, existe a oferta, que é o seu desejo voluntário de dar, e Deus vai te retribuir pelaquela oferta, e existe a primícia, que a primícia era a entrega aos sacerdotes, né? Era aqueles primeiros frutos que se entregavam ao sacerdote. E aí, deixa eu achar aqui. Aqui tá. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecido como primícia dos frutos, a massa toda igualmente se torna. Então, se você oferece esse primeiro fruto, oferece essa primícia que é levada ao sacerdote, começa a multiplicar na sua vida, começa a vir benefício. Então, tudo que você tem se torna santificado, porque você entendeu que o cuidado com o sacerdote, e não é qualquer sacerdote, né? O sumo sacerdote, como nós lemos lá em Crônicas, né? Quando o povo começou a trazer as doações aos sumos sacerdotes, né? O povo todo prosperou. Então, para que serve esses mecanismos, né? Porque é do nosso suor, é do suor do rosto que nós vamos ter o nosso sustento. Isso é um fato. Mas existem alguns mecanismos, como o dízimo, em que mantém protegido os nossos bens, né? É repreendido o devorador. A oferta, que demonstra um coração doador, e aí nós somos retribuídos por isso. E a primícia, que é aquela oferta ao sacerdote que promove santificação àquilo que a gente tem e aquilo que a gente possui. Então, todas essas três coisas, Jefferson e Marcondes, 2 Coríntios 9:7, todos esses mecanismos, né? Eu já estudei, eu já pesquisei, eu já confrontei, já experimentei. Experimentei fazer e experimentei não fazer. Tive discípulos que experimentaram fazer e que experimentaram não fazer. E eu vou te dizer, o resultado é impressionante. Porque, mas o que é isso? É uma mágica? Não. Isso é mandamento, né? É lei de Deus. Então, eu já experimentei não dizimar e depois, no final do mês, a conta não fechava, parecia que sumia. Paulo fala que é saquetel furado, né? Vai embora e você não resolveu nada. Já experimentei ofertar sem dizimar, e aí eu ganhava muito, mas aquele dinheiro ia embora porque eu não tinha a bênção do sustento do dízimo. E já experimentei primiciar e não primiciar. E quando eu primiciava, quando eu primicio, né, como primicio hoje, eu recebo de Deus algo maravilhoso para minha casa, para minha família, os meus projetos fluem. E assim, é uma experiência que eu vivi. E aí, Jefferson vai dar um testemunho e eu quero dar o meu desse mês. Esse mês foi um testemunho para a minha vida maravilhoso, porque nós tínhamos algumas responsabilidades na igreja, como o som que a gente paga, agora está com internet, então a gente tem que pagar a internet, a gente tem a conta de luz. Somando tudo, a gente tem uma despesa aí de próximo de R$1.000. Eu sei que, devido a essa questão de
de pandemia, né? A gente colocou até aí no Instagram, inclusive Deus abençoe a vida do Jefferson, que já ofertou pelo PicPay, né? Nós colocamos aí o PicPay para quem tivesse facilidade, né, para quem quisesse manter sua fidelidade, dizimar, ofertar e iniciar, que poderia. Então, embora a gente tenha oferecido essas ferramentas, o dízimo na igreja praticamente foi nosso, Jefferson, aqui de casa, né? Meu, Viviane, Rian. E assim, vou te dizer, Deus permitiu uma entrada financeira na nossa vida esse mês, que eu estou procurando entender da onde que surgiu, mas surgiu. Aumentou o número de pacientes da minha esposa, aumentou o número de coisas que eu estou fazendo, a questão do seguro e tudo mais. E eu sei que o dízimo que nós entregamos foi suficiente para zerar as contas da igreja e ainda sobrepujar. E aí é como essa palavra que foi dita em 2 Coríntios 31:10, que é a palavra que nós estamos vivendo hoje. E aí a Viviane falou assim, hoje, mano, nós podemos então aproveitar esse mês e comprar um material de limpeza da igreja, para poder a gente fazer o reparo. Por isso que eu falei com você, Jefferson, sobre o reparo lá do altar, que vai ser possível fazer esse mês, né? Até a gente está combinando de fazer domingo. Então são resultados de coisas que acontecem quando a gente está debaixo de uma direção de Deus, de um mandamento. Eu já ouvi muitas vezes dizer que se você não dizimar, já falaram comigo isso, se você não dizimar, você vai para o inferno. Eu acredito que se você dizimar, não dizimar, amém, Marcos, amém, Deus abençoe sua vida, é isso aí. Mas eu procurei na Bíblia e não encontrei essa informação. Eu encontrei sim, que se eu mentir a respeito do dízimo, eu vou. Mas o fato de eu não dizimar, o problema é não estar debaixo da palavra de Deus e não colher do resultado. Que a grande questão para nós é colher o resultado. E a gente tem uma vida abundante hoje. E nós temos testemunhos aí de vitória em relação a essa fidelidade e a essa experiência. E aí estamos aí com 40 minutos, eu vou deixar esses 20 minutos finais para o Jefferson ficar à vontade na sua fala, não contar tudo, porque domingo tem mais, né? Domingo temos mais testemunho. Então não perca o culto de domingo, que será um culto tremendo. Tem Viviane que está doida para testemunhar também. Mas é um toque para você. Porque siga os mandamentos, siga o que Deus orientou. E sem reservas. Eu garanto a você que você vai ter um resultado promissor. Porque ninguém que é fiel a Deus, que é justo com Deus, mendigou o pão, jamais. Pelo contrário, Deus sempre multiplica a sementeira e Deus sempre permite a vitória na nossa vida, aí, em nome de Jesus. Grande Jefferson está com a palavra em nome de Jesus. Amém, poxa, eu vou pegar um gancho, né, com essa questão que você está falando da questão da primícia. O apóstolo René, ele tem um livro que se chama assim, Primícia, o princípio que gera santidade e honra. É um livro muito bom, né, porque ele explica muitos detalhes sobre a questão dos dízimos, das ofertas e de primícias. Muitas dúvidas que eu tinha, né, em relação, poxa, a dizimar, ofertar e primiciar, eu pude, poxa, tirar com a leitura, né, desse livro. Porque o que acontece é que, às vezes, no culto, né, tem muito tempo para se falar de muita coisa, mas não se reserva um tempo para poder ensinar as pessoas, né, como que elas fazem para poder fazer multiplicar, poxa, a sementeira delas, para poder fazer multiplicar o dinheiro. Então, são coisas distintas. O dízimo, a oferta e a primícia. Cada um tem um objetivo. E eu costumo fazer o seguinte, eu sempre dou uma oferta de resgate. O que é uma oferta de resgate? Como eu sou autônomo, eu trabalho e eu ganho todo dia, eu ganho um pouco, então tudo aquilo que vai chegando na minha mão, eu vou tirando, poxa, o dízimo, a primícia, eu já vou fazendo a conta para poder eu já dizimar
né, ofertar e primiciar. Mas quando chega o final do mês, eu não sei se eu consegui, poxa, fazer tudo certinho, porque às vezes a gente ganha, poxa, uma material aqui, tem uma camisa, uma roupa, alguma coisa, e aí eu não sei se eu dizimei sobre essas coisas. Aí o que eu faço? Eu dou uma oferta de resgate. Eu oro ao Senhor e falo, olha, Senhor, se por um acaso ficou alguma coisa, né, que eu, né, tenha esquecido de dizimar, né, eu estou fazendo essa oferta aqui, né, para poder pedir perdão, né, pelo meu erro. E Como esse se fosse livro, uma oferta de perdão, né? e esse livro, né, Primícia ou Princípio que gera santidade e honra, do apóstolo René, é muito bom porque tira todas essas dúvidas. Sim. E lá, poxa, em Hebreus, capítulo 7, versículo 8, diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7, 8, né, na Almeida Corrigida Fiel. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Deu nova versão internacional. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, aí já é posteriormente corrigida e fiel. Não, mas aí posteriormente é outro texto, porque trocou ali eu estou lendo no computador. Mas o Hebreus 7,8 ele vai dizer, né, que nós entregamos aqui o dízimo a homens mortais, né, mas quem recebe, na verdade, os nossos dízimos, as nossas ofertas, é Jesus, nos céus. Então, quando nós entregamos essa oferta, nós estamos entregando, poxa, essa oferta, poxa, ao próprio Deus. E aí se cumpre essa palavra que está em Malaquias, né, que ele vai repreender o devorador. O devorador é aquilo que vem, poxa, para poder tirar, né, o suprimento que Deus enviou. Entendeu? Que é, poxa, às vezes o carro quebra, falta gasolina, é farmácia, entendeu? É uma série de coisas que acontecem. E você, poxa, Isso tudo. imagina. Ô Jefferson, isso tudo aconteceu comigo, Jefferson. Então, acontece essas coisas. Então, quando você dá o dízimo, o próprio Deus é que vai repreender, né, o devorador e vai impedir. E ainda que ele tenha, poxa, de roubar, poxa, alguma coisa por causa da nossa falta de vigilância, Deus ele nos restitui, né, 7 vezes mais. Então é por isso que acontece, poxa, esses milagres. Né? E eu vou, poxa, contar aqui um pouquinho rápido do que aconteceu comigo. Já era para eu até ter dado esse testemunho, mas eu fiquei, poxa, envolvido com um monte de coisa e acabei não indo no domingo e foi, poxa, passando. Quer falar alguma coisa? Eu posso até acrescentar uma coisa antes do seu testemunho. Detalhe, se você é um dizimista fiel e Deus repreende, Deus guarda os seus bens, que você falou, né? O carro vai, mesmo estando precisando de alguma coisa, ele vai andar, Deus consegue fazer andar. Meu carro, eu sei que não andou nele, mas está sem freio. Às vezes o gás está ruim, o álcool anda só no cheiro, mas vai para a igreja, volta, Deus tem abençoado. Agora, um detalhe importante: se você tem os seus bens, tem o seu patrimônio, e você empresta ou cede esse patrimônio que Deus te garantiu, te beneficiou, a um não dizimista ou ao infiel, às vezes acontece quebrar na mão dele. É verdade. Nós temos que ter um grande cuidado, porque Deus, isso eu aprendi também, na pele. Porque às vezes Deus nos dá algo, nos beneficia em função da nossa fidelidade, e o infiel se aproveita. Só que a gente depois acaba pagando o pato por essa permissão. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, é algo que eu estou buscando aprender ainda, porque isso tudo são experiências. Como eu falei com você, por eu ser economista, eu questiono muitas coisas em relação a isso. Só que eu estou tendo experiências muito boas com Deus e aprendendo muito em relação a essas questões financeiras. Mas desculpe te interromper aí. Nada, que isso. Mas então, e aí, poxa, nesse mês que passou, como eu sou autônomo, eu tenho que sair, poxa, todo dia, né, para a rua para poder conseguir ganhar, né, o meu pão, né, de cada dia. Porque quando a pessoa tem, né, um emprego e tem um salário fixo, é bom,
porque você, poxa, trabalhou, no final do mês você vai receber ali, né, o teu salário. No meu caso, eu, poxa, não tenho um salário fixo, né? Eu vou para a rua e faço, poxa, meu trabalho no dia a dia de acordo com aquilo que eu vou, né, que eu estou encontrando. Por exemplo, às vezes eu faço um frete, quando tem, poxa, frete, eu monto um bazar aqui, eu faço uma venda, poxa, de um eletrodoméstico, eu vou fazendo alguns trabalhos de acordo conforme vai aparecendo, né, durante o dia a dia. E eu vou conseguir honrar, poxa, os compromissos, que vem, poxa, aparecendo, né, durante a minha caminhada. Só que agora, com essa questão aí do Covid-19, nós encontramos dificuldade porque você, né, praticamente não pode sair na rua. Mesmo que você saia na rua, as pessoas estão tudo temerosas. Para você conversar com uma pessoa que às vezes te conhece, a pessoa pode até te dar atenção, mas não é fácil. Agora, imagine você, poxa, sair para oferecer produto a pessoas que você não conhece, poxa, em outro bairro, né, em outro município. As pessoas não vão querer, poxa, te dar atenção, não vão querer saber, vão dizer não, né, e com toda razão, por causa dessa pandemia. Pois bem, e aí eu tinha, poxa, eu enfrentei algumas dificuldades aqui por uma série de fatores, não vou explicar tudo, mas eu estava aqui, poxa, com 3 contas de energia elétrica atrasadas, eu estava com 3 contas de energia da internet, poxa, atrasada, eu estava enfrentando algumas dificuldades financeiras. Tinha, poxa, dinheiro para receber, eu estava fazendo o trabalho e tudo mais, mas não estava dando, né, para eu poder estar honrando esses compromissos. E aí eu comecei, poxa, a fazer uma oferta, né? Eu fiz a oferta lá, poxa, na igreja, e Deus, poxa, fez algo assim, poxa, extraordinário. Porque o milagre nada mais é do que a intervenção de Deus, né, em favor do homem, nas leis, poxa, da natureza. Então, o milagre é isso, é uma intervenção divina. Então, eu creio que isso que aconteceu foi uma intervenção divina porque foi algo extra, não foi algo normal, né? Foi algo extraordinário, né? Não foi, poxa, algo normal, não foi algo ordinário que aconteceu. Então, eu tive, poxa, condições, poxa, de honrar esses compromissos mediante algumas ofertas que eu fiz, poxa, na igreja. Eu já sou dizimista, né? Eu sou, poxa, ofertante, eu sou primiciador, eu faço isso todo mês, entendeu? Mas nesse mês eu comecei, poxa, a frequentar a igreja ali junto com vocês e tal. Eu já, né, ia, poxa, na igreja, eu estava bem que um pouco afastado, né? Estava com muitos compromissos. E aí eu comecei a retornar, né? Até quando o pastor Leandro falou assim, não, vai para a célula, porque o Gilmar tem, poxa, uma célula, ele falou do púlpito, né? Aí eu falei assim, eu vou procurar o Gilmar, e até falei com o Gilmar, você tem uma célula e tal, eu queria participar. Você, não, em fevereiro eu vou começar a fazer a célula e tudo mais. Isso. E Deus começou a abençoar. Uma pessoa chegou, pagou 2 contas de energia elétrica que estava, poxa, atrasada. E aí depois eu consegui, paguei uma. Depois, eu consegui fazer, poxa, algumas vendas, com essa questão, né, do Covid-19, eu comecei a ficar mais aqui no projeto, e comecei a fazer, poxa, algumas vendas, né, eu estava sem internet, mas eu coloquei uma internet no meu celular e comecei a fazer vendas pelo celular, porque eu não tinha como fazer frete, como fazer as coisas. Aí consegui fazer, poxa, algumas vendas importantes, aí paguei, poxa, a internet. Então foi um milagre, né, atrás do outro, mediante ao trabalho, aquilo que você falou, né? Deus, ele permite que nós possamos trabalhar para poder, poxa, nos abençoar. E quando nós somos dizimistas e ofertantes, nós experimentamos o extraordinário. O que é o extraordinário? É aquele algo a mais, né? Que você, sim, poxa, tem. Porque, por exemplo, se você ganha, poxa, 3 mil todo mês, você ganha, poxa, 3 mil todo mês. Então, você já sabe que a tua despesa tem que se manter nesse nível. Mas quando você, poxa, ganha 3 mil e você começa a ofertar, e daí você começa a ter, poxa, rendimentos de 5 mil, você, poxa, entende, poxa, algo aconteceu, né? Foi um algo. Então, eu tive essa experiência nesse mês que passou, e agora, durante essa pandemia, eu fico aqui, poxa, o dia inteiro, fazendo uma coisa, fazendo outra, e eu tenho experimentado o suprimento de Deus. Poxa, Deus tem enviado pessoas, poxa, que tem, poxa, abençoado. Meu cunhado chegou aqui e falou assim, olha, Jefferson, eu quero falar com você. Eu fiquei meio cabreiro, né? Fiquei meio assim, meio assustado, eu fiquei até meio temeroso. Eu, vou lá falar com ele e tal. Aí dei graças a Deus, porque ele foi embora. Ele falou, não, depois eu volto, tal, porque tinha muita gente aqui falando comigo e tal. Mas aí depois eu tinha uma coisa me falando assim, vai lá na casa dele,
passa lá no galpão, ele tem um galpão, né, no centro da cidade. Aí eu fui em Itaboraí, falei assim, vou em Itaboraí, para resolver as coisas, e depois eu passo no galpão. Aí eu fui até, poxa, Itaboraí, só que eu fui sem a máscara, esqueci a máscara, poxa, eu em casa. Aí cheguei lá, poxa, eu ia no banco, quando eu cheguei no banco, o camarada que estava no banco estava com máscara, todo mundo na fila com máscara, eu falei, poxa, não vou chegar ali, porque se eu chegar o pessoal vai ficar chateado comigo, porque eu vou ser o único que não vou estar usando máscara. Aí eu interrompi, poxa, minha ida no banco e fui no galpão. Chegando lá, ele me chamou e falou assim, Jefferson, dá uma olhadinha nesse carro aqui, eu quero te mostrar esse carro aqui. Olha, esse carro tá assim, tá assado, tá assim, entrou, ligou, mostrou o motor, mostrou tudo direitinho, falou sobre a questão do documento, esse carro tem 2 documentos para pagar, mais. Eu queria saber, poxa, se esse carro te interessa. Eu falei assim, olha, Luiz, poxa, me interessa sim, mas, meu, é que eu gosto, eu estou passando um momento bem complicado aí, porque você sabe que a gente trabalha, poxa, fazendo frete, eu estava usando o carro, eu usava o carro de outra pessoa para poder fazer, poxa, os fretes e tudo mais, entendeu? Um carro que já tinha sido meu, mas que não está mais no meu nome, está no nome de outra pessoa. Aí ele falou assim, não, poxa, se te interessa, se você gostou, eu fiz um bom negócio, meu, e eu vou te abençoar, você pode pegar a chave, tá aqui o documento, você pode levar, entra no carro, vai embora que é teu. Aí eu fiquei meio assim, meio... Poxa, a gente nem acredita direito, né? como eu estava ligado com Jesus, eu falei assim, pô, vou botar o documento no bolso, vou ligar aqui, vou embora. Se ele falar depois, poxa, eu tenho que pagar alguma coisa, eu devolvo. Mas graças a Deus, até agora, poxa, não falou. Aí eu vou ter que botar 4 pneus nele, que ele está com pneu, mas não está assim 100%, e tem que pagar 2 anos, 2019 e 2020, que é R$210, está R$420. Aí eu falei, poxa, beleza, já fiquei super feliz, mas aí, poxa, minha irmã falou assim, não, ô Jefferson, eu vou pagar, poxa, 1 ano para você. Então, quer dizer, mais uma bênção. Né? Então, eu tenho experimentado esse suprimento, esse extraordinário, né? Porque eu fiquei, poxa, impedido de trabalhar, mas quando, se Deus quiser, passar essa pandemia, quando eu voltar, poxa, depois que passar a pandemia, agora já vou ter o carrinho, tenho a carrocinha, vou continuar fazendo, poxa, meus fretes. Agora, só para mim, né? Já para mim, poxa, todo o recurso que vier, então já foi, poxa, um ganho a mais, né, que eu vou ter. Assim, detalhe, isso tudo aconteceu depois da sua entrega, da sua oferta, depois daqueles pallets que você doou para o altar. Depois que eu fiz, poxa, aquela oferta, né, que eu ofertei, poxa, ali os pallets, foi a chave ali para começar, poxa, a abrir. Porque todas as vezes que você entrega uma oferta, eu estava ouvindo, poxa, né, os homens de Deus aí, poxa, explicar, o apóstolo Renê, explicar, o Dr. Mike Murdock, eu estava lendo o livro dele, e ele diz o seguinte, toda vez que você entrega uma oferta, você libera uma bênção da parte de Deus na tua direção. O que acontece é que no reino do Espírito, essa bênção vem na nossa direção, mas porque a gente às vezes não vigia, não ora o suficiente, o inimigo rouba. Mas a ideia de Deus é nos retribuir 7 vezes mais. Então eu creio, né, que se nós ofertarmos, e se nós temos o direito, né, de cada semente, cada oferta que a gente entrega, a gente colher 100 vezes mais, 60 ou 30, então não tem limite para a gente poder prosperar. Por isso que você encontra igrejas prósperas, porque as pessoas já entenderam esse princípio e passam a praticar, sem questionar, porque às vezes a pessoa entrega uma oferta e fica questionando o que vai ser feito, como é que vai ser feito, por que vai ser feito. Ah, eu queria que fizesse isso com a minha oferta. Não, você tem que entregar a oferta, entendeu? O coração, entendeu? Puro, crendo, que a recompensa vai virar da parte do Senhor. E aí, o restante do testemunho você vai conta no domingo. Está faltando 1 minutinho para a live acabar. E domingo alguma coisa, né? E domingo nós vamos estar lá e você que está online, você que vai assistir depois, esteja online com a gente no domingo para estar recebendo essa palavra aí, esse testemunho, uma palavra edificante do Jefferson, que vai estar junto com a gente, e outros testemunhos que vão ter também, em nome de Jesus, né, Jefferson? E é isso. Estou fazendo a live, só que eu não gravei, mas eu estou fazendo a live 6 horas da manhã. Se tiver alguém aí, que queira, estar assistindo comigo. Estou falando de semente, né? O poder da semente. Aí. Falta 20 segundos. A live do Jefferson é todos os dias,
às 6 da manhã. Se você puder, assista lá. Amém? Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Obrigado, Jefferson. Grande beijo a todos. Deus abençoe. Graça